só de teaser lá para frente. Vamos resolver esse tribunal aqui, que a galera está empolvorosa aqui, porque de fato é a notícia mais quente do dia. A gente vai falar sobre campo bola e a questão da projeção do Flamengo um pouquinho mais para frente. Você que é mais lado boleiro, fica aí, porque vamos entrar um pouquinho no juridiquês, mas é porque, obviamente, a notícia agora à tarde, né? Julgamento, então, como está aí na tarde, vocês já estão comentando aí, o julgamento do Bruno Henrique aqui no STJD hoje foi interrompido, foi suspenso e ganhou uma nova data, que vai ser a próxima quinta-feira, então, 3 horas da tarde. Marca aí na sua agenda para você continuar acompanhando esse caso aqui com a gente no UOL. 3 horas da tarde, quinta-feira, é a continuidade do processo do julgamento aqui do Bruno Henrique aqui no STJD, no pleno do STJD. É a última instância, então, de quinta-feira, essa é a promessa, não vai passar, para a gente entender como é que vai ser o desfecho desse caso. O que aconteceu hoje aqui? Teve um amigo que estava comentando que ele acertou na mosca, explicou perfeitamente aqui, mas vou achar o comentário dele para botar na tela. Aqui, ó, o nosso amigo Rodrigo está informado. O julgamento foi paralisado com pedido de vista, vai continuar na quinta-feira, por enquanto apenas um relator voltou por multa de R$100 mil, sem suspensão em jogos. Perfeitamente, leu a nossa matéria que já está no site do UOL e a gente vai explicar agora na nossa live aqui. O que estava rolando aqui? Já tinha um cenário muito favorável para o Bruno Henrique, considerando o contexto como um todo. A gente tem participado dessa cobertura aqui de forma ostensiva, né? Já há um tempasso, vocês têm visto, acompanhado por aqui, as conversas que saíram na investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, desde do primeiro alerta lá das instâncias lá que acompanham as casas de apostas e tal. No frigir dos ovos, o que aconteceu aqui hoje? Estava num caminho no julgamento para entender que não havia prova suficiente para condenar o Bruno Henrique por manipulação deliberada, né? Nesse caso aí, manipulação de partida. É um cenário que estava se desenhando a partir do primeiro voto do relator do processo, Sérgio Henrique Furtado Coelho, filho, né, que é o relator do caso, um cenário até de uma pena muito mais branda, que é justamente essa multa de R$100 mil. Por quê? O Bruno Henrique ele foi denunciado inicialmente em 2 artigos, né? O primeiro dos artigos, que é o 243, que é do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele é o artigo que trata do ato de agir de forma mal intencionada para prejudicar o seu time, etc. e tal. Nesse artigo, o Bruno Henrique já tinha sido absolvido em primeira instância. Então, elimina aí o 243. Aí tem o outro, 243A. Só para te ajudar, é bom ressaltar que ele tinha sido absolvido muito por conta desse prejudicar a sua própria equipe, né? Isso. Os primeiros jogadores consideraram que o Flamengo tinha dado ordem para ele tomar um amarelo, perfeitamente. Então não era prejuízo para o clube. E isso foi ressaltado e reforçado aqui pelo advogado do Flamengo, Michel Filho, de novo, falou explicitamente que a orientação, o aconselhamento era tomar cartão amarelo naquele jogo para ficar suspenso contra o Fortaleza e ficar livre para jogar contra o Palmeiras lá naquele Brasileirão longínquo de 2023. Vocês vão se recordar. E aí, beleza. Tinha o segundo artigo, que era o 243A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratava, né, de agir de forma contrária à ética desportiva com fins de manipular, tal, influenciar no resultado de partida. Nesse caso do 243A, o Bruno Henrique, tinha sido punido em primeira instância com a pena mínima prevista ali no parágrafo único, com suspensão de 12 partidas, além de multa de R$60 mil. O que estava rolando aqui, até aqui no momento, era que o relator do caso, então, entendeu que essas 2 hipóteses, esses 2 artigos estavam afastados, né, não teria como comprovar, segundo ele, né, o Sérgio, nesse caso, que o Bruno Henrique, de fato, manipulou uma partida, etc. e tal, trouxe também um contexto do que aconteceu efetivamente no campo, comportamento, etc. Para resumir, no meio de tudo, ele entendeu que, no máximo, o Bruno Henrique cometeu um desrespeito ao regulamento do campeonato por, no máximo, passar informação privilegiada a respeito do cartão amarelo para o irmão. Foi esse o entendimento que estava vigorando no 1-0 aqui até o momento. Então, o relator do caso deu o seu primeiro voto, que foi pela punição de R$100 mil de multa para o Bruno Henrique. O que, a essa altura do campeonato, e aí já sou eu analisando, é uma vitória tremenda, seria uma vitória tremenda e será uma vitória tremenda para o lado do Flamengo e para o jogador, se esse cenário se confirmar. Então, no meio dessa confusão toda, no âmbito desportivo, Bruno Henrique sair só com uma multa de R$100 mil era um resultado que, enfim, já estava agradando o jogador, defesa, todo mundo aqui envolvido do lado do Bruno Henrique nessa história. Quantos faltam votar? Faltam 8. É muita gente para votar. Inclusive, o próprio relator do caso ainda pode ser convencido, porque o voto passa a valer, o resultado final só é validado quando
o presidente da sessão, né, nesse caso o próprio presidente da STJD, ele vai dizer assim, promulgado o resultado do julgamento por X tantos votos a tal, ou por unanimidade, etc. e tal. Então, até o próprio relator ainda dá tempo dele ser convencido ou mudar a sua interpretação, dependendo da discussão. O que aconteceu? Quando ia começar o voto dos demais auditores, o auditor, né, Marco Aurélio Choi, ele pediu vistas, então ele se comprometeu a analisar melhor a situação. Por quê? É porque o PVC até fez uma crítica, né? Apontou uma incompetência, porque o cara, esse caso está sendo julgado há muito tempo, os caras já não conhecem o processo, é porque, por vezes, os advogados, e é sempre o que acontece aqui, ainda mais nesse caso mais complexo, os advogados trazem elementos novos para essa discussão na tribuna. Então, às vezes fica muita informação, já aconteceu outras vezes, não é exclusividade do tribunal, um auditor do pleno pedir vista, mas o que chama a atenção, obviamente, é que esse caso está se estendendo tanto, então qualquer movimento de atraso aparente, né, por mais que seja até a próxima quinta-feira, isso pode gerar algum burburinho, algum frisson. Mas, então, Marco Aurélio Choi pediu para vistas nesse processo, o julgamento, então, foi interrompido, a sessão foi suspensa e vai voltar na próxima quinta-feira, como eu falei para vocês, 3 horas da tarde. Esse, então, é o resumo do que aconteceu por aqui, para vocês que estão aí em dúvida, chegando agora, caindo aí, caiu na nossa live, para entender, então, como é que isso estava se desenrolando por aqui. O Bruno Henrique estava no tribunal, apareceu por aqui, chegou cedo com carrão, segurança, não sei o quê, equipe de advogados, acompanhou o julgamento até o fim, estava acompanhado do Denis, né, o ex-zagueiro, que é empresário dele, então estava por aqui tranquilo, não falou nada, não esboçou muita reação, ouviu atentamente uma discussão prévia anterior, né, sobre prescrição, não prescrição, técnica e tal, um juridiquês, assim, profundo, e estava ele aqui parado, se estava prestando atenção ou interpretando, não sabemos, mas estava ali, olhando tudo, observando todos os movimentos, e aí, obviamente, né, com a interrupção e a suspensão do julgamento, foram todos embora. Não sei se ele vai voltar, não sabemos ainda se ele vai estar aqui de novo quinta-feira, mas foi elogiado, inclusive, por um membro do tribunal, por dizer que mostra respeito, etc e tal, de vir aqui, enfim. E aí agora a gente acompanha esse caso, o desenrolar desse caso, a partir de 3 horas da tarde, como a gente tem acompanhado todo esse caso do Bruno Henrique, né? Não esquecemos desse movimento todo, dessa necessidade de acompanhar no âmbito desportivo e também no criminal, que está rolando lá em Brasília ainda, mas no âmbito desportivo, aqui no STJD, continua o caso. Pergunta do Fabrício: ele vai poder jogar enquanto a sentença sair? O efeito suspensivo segue em vigor, não caiu o efeito suspensivo, mas como o Flamengo vai jogar no sábado contra o Sport, então o STJD vai resolver essa questão. O efeito desportivo, na quinta-feira. Nesse momento, a se concluir o julgamento na quinta-feira, é nulo, né? É inócuo, tanto faz, tanto fez, se vigorasse ou não, mas enfim, ele continua se tivesse um jogo amanhã. Concluir na quinta-feira. Se terminar. Mas deixa o Braz perguntar primeiro, que ele estava para falar um negócio. Não, só uma observação. Antes foi julgado a possível prescrição, né? E aí foi 9-0, né? Contra a prescrição, né? Isso, foi isso? Tem um juridiquês técnico aí sobre prazos, né? Quando é que começou, se houve uma interrupção da prescrição, quando é que a Procuradoria propriamente tomou conhecimento dos fatos de forma completa para formalizar a denúncia. É uma discussão que já tinha acontecido aqui na primeira instância, e a defesa trouxe novamente, né, essa discussão preliminar que eles chamam, que é uma discussão que acontece antes da análise do mérito da questão em si. Então, nessa discussão preliminar, durou 2h30 de debate aqui, mas, de forma unânime, o tribunal entendeu que não houve prescrição, que o caso, então, deveria continuar sendo julgado, repetindo o entendimento da primeira instância aqui do STJD. Então, a Procuradoria até falou 20 e poucos minutos, os advogados do Flamengo se estenderam até um pouco mais, porque foi um debate mais acalorado aí, com alguns tons irônicos aí, em algumas situações, mas o fato é que o Flamengo batia muito nessa tecla, né? O defesa do Bruno Henrique batia muito nessa tecla, já estava prescrito e tal, mas avançou o julgamento. Só que aí, no avançar o julgamento, é que houve esse primeiro entendimento de uma situação muito mais branda para o Henrique, o que também não é de todo mal. Ninguém do Flamengo saiu descartando essa infeliz com esse primeiro cenário que foi colocado por aqui. Pelo contrário, estavam muito satisfeitos quando saíram aqui no tribunal e agora vão aguardar os outros votos na quinta-feira à tarde. Vamos lá, Igor. Você me corrige se eu estiver errado, mas é o que eu me lembro de como acontecem esses julgamentos no pleno. Se você tiver todo mundo considerando ele culpado e derem penas diferentes, né? Esse deu uma pena de R$100 mil de multa, o outro confirme a pena de 12 jogos, o outro coloque 24 jogos, enfim, todos enquadram, porque ele está enquadrado no mesmo artigo que ele estava anteriormente, né? A diferença foi que ele deu uma pena mais leve, né? Então, não é necessariamente, não está. É o mesmo artigo ou não é? Não, ele foi enquadrado dessa vez hoje, a partir de hoje,
estava no julgamento, ele não estava sendo enquadrado nem no 243, nem no 243A. Na primeira instância, quando ele levou a multa de 60 mil, fazia parte da punição do 243A. 12 jogos e multa no 243A. Então ele está enquadrado em outro artigo. Hoje, ele está só no artigo 191, como se ele tivesse desrespeitado apenas o regulamento do campeonato, no item que fala sobre dar informação privilegiada. Então, é uma desclassificação bem profunda para tirar tanto a discussão sobre prejudicar o Flamengo, então vai quanto a valer discussão quem de der forma mais para um ética. artigo, né? Se você tiver, sei lá, 6 enquadrando ele no artigo 243, aí ele vai responder pelo 24, vai estar condenado, né, pelo 243, né, punido pelo 243A, e a dosimetria, você me corrija se eu estiver enganado, mas em geral é uma média, chega-se ali, se tem um que põe 12 jogos, outro põe 24, mas a maioria põe 12, vai mais para o de 12 e eles chegam a um acordo ali mais ou menos do que é a média das opiniões, é isso, né? Dependendo se houver empate ali, por exemplo, se cinco caras votarem nesse artigo 91, só da multa, e 4 caras votarem no 243, que tinha 12 jogos, perdeu, né? Multa prevalece. Sim. Aí, vamos lá. Pro artigo, aí teve, sim, mas é dentro do artigo... Dentro do artigo, se tiverem lá 3-3, né? Dentro do artigo, 6 pessoas votaram para condenar o Bruno Henrique no 243A. 3-3. Um votou em 12, o outro votou em 24. Aí você tem um empate ali, quando tem um empate, vai prevalecer a pena mais branda para quem for. E outra pergunta, Igor, você me lembra aqui, com essa punição por número de jogos, se for o que acontecer, né? Porque por enquanto ele está sendo só punido com multa, isso vai valer para a final da Libertadores ou não vale por serem só jogos, aí são só competições nacionais? Tem uma questão sobre essa aplicabilidade, não na final da Libertadores. Isso foi assunto, inclusive, na primeira instância, porque depois teve um embargo de declaração, que o embargo de declaração é quando alguma das partes, nesse caso os advogados do Flamengo, questionam o órgão julgador para um esclarecimento de alguma situação. Tinha ficado meio no ar ali se seria pedida a internacionalização da pena ou não. Internacionalização da pena é quando o STJD encaminha para a CBF um pedido de que a CBF acione a FIFA e a punição passe a valer internacionalmente. Né? Muito simples esse conceito, que já aconteceu em outros casos de manipulação, quando o sujeito em questão foi punido por número de dias, né? Não por jogos. Então, na leva anterior, todo mundo pegou 360, 720, sei lá, dependendo do caso, sei lá quantos dias, mas a punição era por dias e não por jogos, como foi o caso do Henrique em primeira instância. E aí agora, acho que o Braz caiu aí um pouquinho. Agora, beleza, se for punido em jogos, o que pode acontecer? Eles tiraram, depois desse embargo, depois dessa dúvida sobre a primeira instância, eles já acabaram tirando essa recomendação de pedir para o Flamengo, para a CBF internacionalizar quando houve 12 jogos, né, para o Bruno Henrique. Então tem uma dúvida se eles pediriam isso de novamente. Mas dá para pedir. Sendo só por jogos, dá para pedir assim como é por período. O entendimento da defesa do Flamengo é que não dá para pedir, que não teria. Mas eu já conversei com o pessoal do tribunal que pode ser que eles deixam aberta essa situação. Meu sentimento aqui, pelo que eu converso com a galera, é que não necessariamente haveria essa internacionalização. Mas, enfim, eu prefiro não cravar ainda. Mas, de todo modo... Se eventualmente ele ainda vier a ser enquadrado por período, aí sim, a internacionalização aí, sem dúvida. Se for pegou 180 dias, aí joga lá para cima, vamos internacionalizar. Entendeu? Perfeito. Aí tem essa dúvida. O que mais? Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui sobre, além das ofensas aqui ao tribunal, e sobre o Flamengo supostamente ser o dono do, sei lá, enfim, manipular alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais respondível aqui. O que vocês acham, aproveitar no assunto tribunal aqui? Vocês acham justo o Alan ficar suspenso e o Bruno Henrique ainda continuar jogando? Só para aproveitar o embalo, então. O Alan do Palmeiras, ele foi julgado aqui um pouquinho mais cedo, né, nessa mesma sessão, um pouquinho mais cedo. E aí ele estava também com um efeito suspensivo que estava liberando ele para poder continuar jogando pelo Palmeiras no Brasileirão. Uma expulsão ainda naquele jogo contra o Fluminense, no primeiro turno do campeonato, atingiu o cotovelo do Samuel Xavier. Tinha sido punido com 2 jogos por ato hostil, já cumpriu um jogo de automática, conseguiu um efeito suspensivo para ficar livre e atuar até hoje. Hoje, o tribunal confirmou, então, a pena de 2 jogos para ele vai precisar cumprir mais um jogo, então vai desfalcar o Palmeiras aí só a título de ciência de vocês. Bom, vamos responder aí o Fabrício, Igor. E aí, é justo ou não é justo? Então, eu acho injusto demorar tanto esses julgamentos, tanto do Bruno Henrique quanto do Alan. Acho que tinham que ter sido julgados antes.
no caso, o Palmeiras poderia, inclusive, ele está sendo cumprindo no jogo que o Palmeiras precisasse menos dele, né? Porque e não nesse aí. E assim como o Bruno Henrique, acho que já deviam ter. O tribunal demora demais para julgar. Mas o julgamento do Bruno Henrique vai ser na quinta-feira, né? Então, Isso aí. condenado ou absolvido, ele vai cumprindo na próxima rodada, assim como o Alan. A não ser que tenha outro adiamento. Eu acho que já demorou demais, eu acho que já tem que ser julgado, sim, e ter essa punição, se ela for determinada pelo tribunal, já na próxima rodada. Uhum. E só uma ressalva aqui em relação a isso aí, né? A gente sempre tende a fazer comparações com casos, né? Cada caso é um caso, né? Mas eu acho que nesse caso o que está se comparando é mais a demora dos julgamentos, que aí Isso. Mas tô falando, assim, a discussão que existe acontece em relação a diferentes, mas isso, é importante ressaltar. A demora no julgamento que aconteceu em ambas, eu acho que dá para comparar. Perfeito. O tempo da análise da questão toda, enfim, mas às vezes o torcedor, ele até gente da imprensa tentada, não, mas fulano foi banido, o outro pegou 700 e tantos dias, o outro pegou 360, enfim, cada caso tem sua peculiaridade, e a gente trata todos eles aqui com muita seriedade, sempre trazendo também os elementos que a gente tem nas investigações que são feitas pelos órgãos públicos, nesse caso, Polícia Federal, enfim, tudo que a gente viu de conversa, de WhatsApp, etc e tal, tudo que está também nos autos do processo lá na Justiça Comum. Beleza, pessoal? É isso, então. Quanto tempo pode, só a última caso aqui, quanto tempo pode durar essa vista do processo? É o compromisso de voltar na quinta-feira. Então, pediu vista hoje, já volta quinta-feira, com a vista feita, vista pronta, todo mundo pronto para votar em relação a esse caso. É uma pergunta do Luiz Lima. Certo, amigos? É isso, aquele respiro agora, para a gente retomar os assuntos que estão aqui também